A profecia de Ezequiel não se assemelha a um conto de outra época ou de um lugar distante. É a crônica de um homem muito real, que viveu em um lugar autêntico e recebeu incríveis visões divinas em um determinado dia. O ministério profético de Ezequiel nasceu em uma época em que Judá ainda era um reino independente. Você se pergunta como é o paraíso? Seria uma experiência única cruzar o limiar da sala do trono de Deus e observar as atividades que estavam ocorrendo lá. A mensagem do Senhor foi expressamente transmitida ao sacerdote Ezequiel. Essa palavra não só foi transmitida a ele, como também foi feita de uma maneira extraordinária. O nome Ezequiel pode ser traduzido como a força de Deus. Ezequiel 1:4. E olhei, e eis que vinha do norte um redemoinho, uma grande nuvem, e um fogo que se desdobrava, e havia um resplendor ao redor dela, e do meio dela como da cor de âmbar, do meio do fogo. No início, Ezequiel notou um furioso redemoinho vindo do norte, antes de ver 4 seres vivos, cada um com 4 faces, leão, boi, águia, homem, 4 asas, pés retos e mãos escondidas sob as asas. Cada criatura incorpora os atributos de Deus manifestados na criação, sua majestade, seu poder, sua velocidade e sua sabedoria. O Senhor, resplandecente em glória, estava sentado acima da expansão. Perto de cada criatura viva havia uma roda, ou mais precisamente, uma roda dentro de outra roda. Essa visão deslumbrante da glória de Deus marcou a entrada de Ezequiel em seu ministério profético. Percebemos semelhanças com João em Apocalipse. Entretanto, comparativamente, Ezequiel fornece uma descrição muito mais detalhada dos 4 seres vivos. Ezequiel 1:5-9. E do meio dela saiu a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Cada um deles tinha 4 rostos, e cada um deles tinha 4 asas. E os seus pés eram direitos, e a planta dos seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como a cor do bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados. E os 4 tinham os seus rostos e as suas asas. As suas asas estavam unidas umas às outras. Não se viravam quando andavam. Cada um ia para a frente. Você também pode encontrar esses 4 seres vivos em Apocalipse 4, versículos 6-9. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voadora. E cada um dos 4 animais tinha 6 asas ao redor de si, e estavam cheios de olhos por dentro, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando aqueles animais davam glória e honra, e graças ao que estava assentado sobre o trono, o qual vive para todo o sempre. Nenhuma evidência sugere que esses seres sejam figuras alegóricas no texto que os descreve. Pelo contrário, eles são apresentados como seres concretos. Os 4 seres viventes, literalmente seres, constituem uma ordem particular e superior de entidades angélicas ou querubins. Sua proximidade com o trono de Deus atesta isso claramente. Ezequiel 1:12-20 sugere que eles estão constantemente se movendo ao redor do trono. E iam cada um para a frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. Quanto à semelhança dos seres viventes, sua aparência era como brasas de fogo ardente e como a aparência de lâmpadas. Subia e descia entre os seres viventes. E o fogo era brilhante, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, como os relâmpagos. E enquanto eu olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda sobre a terra, junto a esses seres viventes, com as suas 4 faces. A aparência das rodas e a sua obra eram semelhantes à cor do berilo, e as 4 tinham uma só semelhança. E a sua aparência e a sua obra eram como uma roda no meio de uma roda. Quando andavam, andavam sobre os seus 4 lados, e não se viravam quando andavam. E as suas argolas eram tão altas que se tornavam espantosas, e as suas argolas estavam cheias de olhos ao redor deles 4. E quando os seres viventes iam, as rodas passavam por eles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas se levantavam. Para onde quer que o espírito fosse, iam eles. Para lá ia o seu espírito. E as rodas se levantavam contra eles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas.
Apocalipse 5, versículos 6 a 14, descreve as funções ou responsabilidades desses 4 seres viventes. Eles se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e prestam a ele a mesma homenagem que prestam ao Pai, atestando assim a divindade de Jesus Cristo. Apocalipse 5, versículos 6 a 9. E olhei, e eis que no meio do trono, e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. E havendo ele tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de aromas, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Eles seguram harpas e taças de ouro cheias de incenso, representando as orações dos santos, e estão rodeados por 24 anciãos. No Antigo Testamento, as harpas são frequentemente associadas à adoração. Elas também estão ligadas à profecia. O propósito dos 4 seres viventes é proclamar a santidade de Deus e incentivar seu culto e adoração. Além disso, esses 4 seres desempenham um papel na execução do julgamento de Deus de uma forma ou de outra. Eles representam uma alta ordem de anjos cujo papel principal é a adoração. Apocalipse 19, 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Mais tarde, Ezequiel identificou esses seres extraordinários como querubins, os anjos que cercam Deus e possuem poder e glória especiais. Antes de sua queda, Satanás era um dos querubins que cobriam o trono de Deus. Ezequiel 28, 14 ao 16. Tu és o querubim ungido que cobre o trono de Deus, e eu te constituí assim. Tu estavas sobre o monte santo de Deus, e andavas para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão das tuas mercadorias encheram o meio de ti de violência, e pecaste, por isso te lançarei como profano fora do monte de Deus. E te destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Assim como a arca da aliança simbolizava a presença de Deus entre Israel, Yahvé às vezes era chamado de aquele que habita entre os querubins. 1 Samuel 4:4. Então o povo enviou a Siló para trazer dali a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Ezequiel 1, versículos 10 a 14, descreve a aparência desses seres vivos. Na visão celestial de João, eles aparecem como 4 criaturas distintas, cada uma com uma das 4 faces mencionadas anteriormente. Ao longo da história, estudiosos da Bíblia ou pesquisadores em geral, bem como artistas, foram inspirados por essas 4 faces diferentes. Êxodo 13, 21 ao 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para ir de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, de diante do povo. Um fogo devorador que se consome lembra a sarça ardente de Moisés, que queima sem nunca ser consumida. Lemos então: uma luz brilhante o cercava e irradiava de seu interior. Essa luminosidade brilhante é a expressão da glória divina. Os 4 seres únicos se destacavam dentro desse redemoinho, representando a presença de Deus. Mais tarde, Ezequiel identifica essas criaturas magníficas como querubins, em Ezequiel 10, 8 ao 15. São anjos de poder e glória inigualáveis que cercam Deus. Os querubins fazem sua primeira aparição no Jardim do Éden, onde são encarregados de guardar o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis 3, 24. E expulsou o homem, e pôs ao oriente do Jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que se desviava para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Esses seres tinham aparência humana. Ezequiel especificou que eles eram, no entanto, eles se assemelhavam aos humanos em sua forma e estrutura geral, como mostra a descrição a seguir, sem se assemelhar a nenhum ser terrestre. As representações artísticas dos querubins encomendadas para o templo do tabernáculo e para a arca da aliança enfatizam suas asas, como vemos em Êxodo 25, 20.
Então, que lições podemos tirar dessas imagens vívidas da sala do trono de Deus? Primeiro, precisamos contemplar o Senhor em seu esplendor, ficar deslumbrados com sua glória, entender o que Ele espera de seu povo, já que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele exige de nós submissão, um coração que treme diante de sua palavra e aspira à obediência. Em segundo lugar, devemos compreender a grandeza de Deus. Quem quiser assimilar ou compartilhar esse capítulo não deve se perder nos detalhes da maioria de seus aspectos, por mais importantes que sejam para a compreensão dos detalhes dos retratos de João. Em vez disso, todos os detalhes apresentados devem ser colocados de volta em seu contexto do Antigo Testamento, na perspectiva mais ampla de sua função, que é revelar a grandeza da corte divina e, portanto, sua própria grandeza. Assim, eles também apresentam um contraste impressionante com o esplendor arrogante e pretensioso dos governantes terrenos. O texto nos convida a adorar hoje, assim como fez em sua primeira leitura em Éfeso. Ele também nos convida a renunciar ao medo da grandeza humana, que empalidece diante da majestade do Deus eterno com quem formamos laços íntimos. Em terceiro lugar, devemos saber que é Deus quem ordena. Os capítulos 4 e 5 descrevem o julgamento de Deus sobre o mundo. Eles nos mergulham em uma perspectiva celestial e nos lembram quem está no poder aqui na terra. Devemos adorar a Deus como Ele merece e permitir que Ele nos faça viver as experiências que julgar apropriadas. A glória de Deus é o principal objetivo da revelação que João recebe. Até mesmo os julgamentos que ele testemunhará em breve glorificarão a Deus e revelarão sua obra. Em vez de satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, essa revelação visa a nos instruir sobre a magnificência divina.